Olá, eu sou a professora Bárbara e hoje a gente vai falar sobre o fim da sociedade feudal europeia. Falar do fim de um contexto histórico, de um período histórico, não é algo tão simples. Por exemplo, se a gente parar para pensar, o que é um período de transição? É um período onde está acontecendo uma série de transformações que são políticas, são econômicas, sociais, culturais. Essas transformações vão gerar, muitas vezes, desenvolvimento, outras vezes retrocesso, né? Essas transformações, elas ao mesmo tempo são carregadas de permanências do período anterior e tentar fechar quais foram os problemas ou as características, né, que levaram ao fim da sociedade feudal, acaba sendo uma coisa até ingênua. Mas, claro, sem dúvida alguma, a gente tem neste contexto uma série de elementos, uma série de influências políticas, culturais, sociais, econômicas, influências dentro desta sociedade feudal, na Idade Média, principalmente na Europa, que levaram à transformação dessa mesma sociedade. Ou seja, é muito engraçado quando a gente para pensar. Às vezes a criança pergunta, como que eu sei quando é o passado, quando é o presente, quando é o futuro? E o adulto fica meio perdido sem saber o que responder, né? Aí ele fala, então o passado foi ontem, né? O presente é hoje. E quando é o futuro? Se amanhã vai ser hoje também. Parece simples, não é simples. Então aí vem o ponto. Vamos pensar o seguinte, antes até da gente falar das principais características que levaram, né, à desintegração da sociedade feudal, do feudalismo e à transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos pensar no seguinte, a gente tem que pensar sempre que o passado é ontem, o presente é hoje e o futuro é daqui a um segundo. Será que é isso? Não sei. Vamos pensar, então, como professores de história, como pesquisadores na área de história, que a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente analisa um contexto histórico, quais são as temporalidades daquele contexto, quais são as características daquela sociedade, ou seja, quais são as concepções geográficas, quais são as concepções de tempo, quais são as concepções econômicas, quais são os conceitos que nós podemos utilizar ao analisar essa sociedade para a gente não correr o risco do anacronismo, de pegar imagens, elementos, conceitos do tempo presente e jogar lá para trás. Então, vamos tentar fazer isso hoje. Vamos falar do final da sociedade feudal, do final, né, da Idade Média, do início da Idade Moderna, tomando cuidado para não ser anacrônico, mas sem dúvida, sem esquecer que a gente vai olhar esse passado para tentar entender o nosso tempo presente. Quais foram as principais características desse momento de transição da Idade Média para a Moderna que levou à desintegração da sociedade feudal, principalmente na Europa? A ideia é a seguinte, foram vários elementos. A gente tem, nesse momento, um aumento demográfico, um aumento da população. Há o crescimento da população e, sem dúvida alguma, da população nobre. Dentro da nobreza, você tem também um grupo, que são os grupos de guerreiros. Esses grupos de guerreiros, eles começaram a ficar sem muita função. Ou seja, você tem um aumento da população, consequentemente, você tem que aumentar a produção agrícola, você tem que ter atribuições para esse grupo de pessoas que estão aí, muitas vezes, na sociedade e que precisam ter algum tipo de atividade, seja ela qual for. Bom, esse é um motivo. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma outra característica. Se a sociedade feudal, ela por muito tempo, ela teve a agricultura como principal expoente da economia, a gente vê no período final, na chamada Baixa Idade Média, nesse período de transição da Idade Média para a Moderna, a gente vê o crescimento da urbanização, você vê o crescimento das cidades, consequentemente a gente tem o crescimento do comércio. Obviamente, o comércio começa a concorrer com a agricultura. Mais uma característica. Temos também, além de tudo isso, um outro elemento, que foi
a peste negra, a peste bubônica, ou seja, a peste veio, assolou a Europa e matou milhares de pessoas. Ué, mas espera aí, você acabou de falar que teve um aumento demográfico. A gente vai relacionar tudo isso. E a gente tem também, como outro elemento, a igreja, que sempre foi a detentora do poder político, também do poder econômico, social, cultural, sendo enfraquecida. Ou seja, a gente tem vários elementos acontecendo ao mesmo tempo. Vamos entender cada um deles. Então vamos lá, vamos voltar para o primeiro. Nesse período de transição, a gente tem aí, a partir do século IX, X, XI, não vamos datar de forma tão precisa, porque a gente corre o risco, né, de análises equivocadas, a gente tem um aumento demográfico. Esse aumento demográfico fez com que tivesse que aumentar a produção agrícola. Consequentemente, se você aumenta a produção agrícola, você vai ter que cada vez mais explorar os camponeses. Esses camponeses começaram a se revoltar com a situação de exploração. Claro, você continua sendo explorado, sendo servo, só que essa exploração se intensifica, você tem que trabalhar mais. E já era um trabalho exaustivo. Você começa a perceber um descontentamento por parte dos camponeses. Estes camponeses, eles começam, em alguns lugares, em algumas regiões da Europa, a se unir e começam a realizar sublevações, queimando castelos, atacando nobres. Ou seja, a gente tem aí um problema de conflito social muito grande. Os explorados, né, começam a se unir, né? Quem se sente absolutamente marginalizado da sociedade começa a se unir contra os exploradores. Esse é um contexto. Então, o aumento demográfico levou ao aumento da produção, consequentemente ao aumento da exploração e a resistência. Para toda ação, sempre vai ter reação. Se você tem alguém explorando cada vez mais, em algum momento a bomba vai explodir. E ainda bem que você tem reação para todo tipo de exploração. Essa é uma característica. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica, ela começa a perder um pouco da sua influência e do seu poder. Por quê? Durante quase toda a Idade Média, a gente tem que entender que o conhecimento, principalmente o conhecimento científico, estava nas mãos da Igreja. A maior parte da população, inclusive muitos nobres, eram iletrados. Então, se você detém o conhecimento, você detém um tipo de poder que é político e que, obviamente, te leva a conseguir controlar essa população de uma forma muito severa. Essa sociedade de controle, e que era, obviamente, né, controlada principalmente pelos religiosos, pelos clérigos, começam a ser atacada principalmente pelos filósofos, pelos pensadores do final da Idade Média e início da Idade Moderna, que começam a questionar o poder da Igreja, as explicações da Igreja, seus dogmas, suas doutrinas, seus valores, e começam a colocar o homem como centro. O homem como centro de tudo e a utilização da razão. Uma série de áreas e de pesquisas começam a ser gestadas ali. Se no início tudo era filosofia, depois a gente começa a perceber a separação das ciências, né? As pesquisas começam a ser realizadas com a utilização da razão. As pessoas começam a questionar as explicações que são míticas. Ou seja, eu quero provar, eu quero ter certeza, eu não posso acreditar em algo que está além da minha compreensão. Ou seja, nesse contexto, a Igreja Católica começa a sentir que está perdendo força. O que tem ainda acontecendo no mesmo período? A gente tem as cidades crescendo, um processo de urbanização, o comércio se intensificando nessas cidades. Claro, né, um comércio que também não acontece só na cidade, que também não acontece só nas feiras medievais, no entorno dos feudos, mas a gente tem também um comércio que começa a acontecer entre países. Este comércio começa a crescer de tamanha forma que faz com que os comerciantes, os burgueses, que antes não tinham tanta importância, entre aspas, na sociedade, comecem a ganhar destaque. Se eles começam a ganhar destaque, eles começam a concorrer com os proprietários de terra.
Se eles começam a concorrer com os proprietários de terra, as pessoas se sentem perdendo poder. Mais uma vez, a igreja, com medo de perder o poder, porque também apoiava os proprietários de terra, começa a acusar esses novos burgueses, esses comerciantes, de usura. Ou seja, ter lucro é pecado. Só que a igreja, a gente não pode esquecer, era a principal proprietária de terras, era a principal senhora feudal daquele contexto. Então, mais uma vez a ideia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque isso é pecado. Nesse contexto, a gente começa a perceber que a sociedade feudal ela começa a se transformar. Então, acho que não é se desintegrar, como algumas pessoas costumam dizer, se transformar. Se antes a gente tinha uma sociedade apoiada na igreja, nos seus dogmas, doutrinas, né, que obviamente era baseada, a sua economia era baseada na agricultura, a gente começa a perceber a transformação disso tudo. Com o aumento demográfico, além de produzir mais, como a gente já viu, as pessoas tinham que buscar novas terras, onde que mora todo mundo, né? Aonde que a gente planta para alimentar tanta gente assim? E aí a gente começa a perceber que outros fatores também levaram à busca de novos territórios. As cruzadas é um exemplo clássico, né? Elas são exemplos assim clássicos dessa busca por novos territórios. É claro, sobre a desculpa religiosa de resgatar a Terra Santa, que também tinha isso, mas não era só isso. Você vai tentar um novo comércio e você vai tentar a ocupação de novas terras. E você vai dar a ocupação também para aqueles nobres, né? Para aquela camada de guerreiros que estavam ali meio que sem função nesse mesmo período, nesse momento. Com o passar do tempo também, aí sim a gente vê que a Europa é assolada pela peste negra. Todos esses elementos, em conjunto, levaram a um momento de desintegração desse sistema, mostrando que ele já estava saturado e que ele precisava ser revisto. É nesse momento que a gente vê o momento de transição da Idade Média para a Moderna. Você precisa de novos mercados, você precisa ampliar o comércio, você precisa de novos territórios, consequentemente, você se lança ao mar nas chamadas grandes navegações, grandes expedições, para tentar conseguir tudo isso e expandir seus territórios. Ao mesmo tempo, você tem aí, com a diminuição do poder da igreja, você tem a ascensão dos reis que começam a se impor, né, absolutamente como os verdadeiros líderes políticos. Eu espero que tenha ficado claro quais foram as grandes transformações que levaram a essa mudança da sociedade feudal e da transição da Idade Média para a Moderna. Não esqueçam de ler com atenção todo o conteúdo teórico e também, né, de verificar os materiais complementares que foram indicados na unidade. Até a próxima!